No debate político e social do Brasil da atualidade, é comum ouvirmos o adjetivo conservador de maneira pejorativa, como uma forma de desqualificar todos os que não concordam com uma agenda dita progressista ou mesmo politicamente correta, quando não expressamente comunista. Porém, o que é ser conservador? Se existe de fato um conservadorismo, em que ele se traduz em termos práticos, políticos e comportamentais? O conservadorismo é um fenômeno que se manifesta somente no que se chama de direita ou pode existir também à esquerda? Bem, essas são algumas das perguntas que eu gostaria de responder nessa aula inicial do curso Politicamente Incorreto, o Pensamento Conservador, que está sendo aberta essa aula, né, com a apresentação aí da imagem de 4 figuras icônicas do conservadorismo: Edmund Burke, Ronald Reagan, Margaret Thatcher e Winston Churchill. Bom dia, boa tarde ou boa noite, de acordo com o horário em que você está vendo esse vídeo. Eu gostaria de começar a minha apresentação apresentando a definição que você encontra no dicionário, no caso no dicionário OAIS, da palavra conservadorismo. O OAIS apresenta 6 significados para essa palavra. Eu vou destacar alguns deles, e não na ordem exata em que eles aparecem no dicionário. Então, antes de mais nada, diz o OAIS que o conservadorismo é um sistema de crenças baseado na tradição, no apego aos usos anteriores ou antigos e, resumindo numa palavra, ele chama isso de tradicionalismo. Em segundo lugar, ele diz que é uma ideologia original, no sentido de que se origina, que tem origem, do apego às raízes históricas de uma sociedade e às tradições e instituições herdadas, nos moldes preconizados pelo estadista irlandês Edmund Burke, cuja imagem vocês viram no slide anterior, que viveu de 1729 a 1797. O Burke é o grande nome do pensamento conservador em suas origens, e nós vamos tratar dele numa aula específica sobre ele. Bom, outro significado que o Wise nos apresenta é que o conservadorismo é a filosofia de um partido político conservador. Que no Brasil, por exemplo, na época da monarquia, nós tínhamos o Partido Liberal e o Partido Conservador. Nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, o Partido Conservador existe até os dias de hoje. E, na verdade, o Partido Conservador Britânico, que foi fundado em 1830 por Sir Robert Peel, que foi 2 vezes primeiro-ministro do Reino Unido, durante o reinado da Rainha Vitória, de meados do século XIX até o final do século XIX. Então, o Partido Conservador se tornou um modelo para os partidos conservadores de todo o mundo. Como vocês sabem, né, a democracia moderna ela surgiu na Inglaterra, ela se manifestou, não é, por meio do parlamento, que limitaria os poderes do soberano do país, né? E no âmbito do parlamento, né, que seria uma coisa equivalente aí ao nosso Congresso, né, embora os regimes políticos do Brasil e da Inglaterra sejam diferentes, mas
enfim, é da Inglaterra que o Partido Conservador se torna modelo para outros partidos conservadores. Aqui ao meu lado direito, vocês estão vendo o símbolo, o logotipo do Partido Conservador Britânico na atualidade. Aliás, vale lembrar que nós hoje temos um grande líder no Partido Conservador Britânico, que é atualmente o primeiro-ministro do Reino Unido, que é o Boris Johnson. Continuando com os significados de conservadorismo, tais quais eles se encontram no dicionário Wise, eu quero dizer que o sexto sentido que ele dá é que o conservadorismo é um desdobramento ideológico que enfatiza o laissez-faire, o individualismo irrestrito, a responsabilidade individual, o mercado livre, a manutenção da ordem, o desaparecimento ou enfraquecimento político dos sindicatos e o papel mínimo do Estado. Nesse sentido, o conservadorismo, em termos econômicos, ele é muito próximo do liberalismo. Não é? O conservadorismo também politicamente, ou política e economicamente, ele se traduz, não é, numa democracia liberal. Ou seja, politicamente democrática, economicamente liberal. Né? Bom, um sentido que ele dava anteriormente é o seguinte: toda atitude ou disposição em prol do status quo político-social e da fidelidade à tradição, à propriedade privada, à hierarquia social, ao paternalismo, à existência de classes sociais inferiores, subservientes, reacionarismo, direitismo. Veja, esse sentido é um sentido que foi dado à palavra por extensão, né? Com uma conotação, evidentemente, contrária à origem efetiva do termo. Né? Ser conservador absolutamente não significa, não implica ser reacionário. Né? O reacionário é aquele que não aceita mudanças, mas o conservador aceita mudanças, ele não aceita mudanças revolucionárias, ele não pode aceitar uma revolução que destrua tudo que foi construído para partir do zero na construção de uma nova sociedade. Aliás, é uma constatação do velho Von Burke, que construir é uma coisa que leva muito mais tempo do que destruir. Né? Então, não se pode destruir tudo revolucionariamente, né, como queriam os revolucionários desde a Revolução Francesa, para construir uma ordem completamente nova a partir de uma engenharia social. Bom, então, deixo claro isso, quer dizer, conservadorismo não é reacionarismo e também não é necessariamente direitismo, como nós veremos mais adiante e como nós veremos alguns exemplos que eu vou dar agora. O nazismo, por exemplo, foi um movimento revolucionário. Ele fez uma revolução na sociedade alemã. Ele mudou por completo, ele rompeu com a ordem existente na sociedade alemã antes dele e impôs uma nova ordem que era completamente diferente da anterior. Né? E, embora o nazismo seja qualificado como um movimento de direita, eu pessoalmente acho essas palavras esquerda e direitas
esquerda e direita palavras muito equívocas, né? Porque são termos basicamente relativos, quer dizer, você define o que é esquerda a partir de direita e vice-versa, mas enfim, sendo ou não sendo um movimento de direita, ou de extrema direita, como costumam dizer, o nazismo foi inegavelmente revolucionário. Agora, você não escuta as pessoas falando isso, por quê? Porque no Brasil de hoje, a palavra revolução tem uma aura mitológica, ela é uma coisa, um ideal a ser atingido, né? E, portanto, as pessoas pensam que as revoluções só podem ser de esquerda, quer dizer, só pode haver uma revolução socialista. Mas isso absolutamente não é verdade. Está aí o nazismo para não me desmentir. Por outro lado, os esquerdistas, com seu apego irrestrito às ideias de Karl Marx, ou seja, à tradição marxista do século XIX, a ponto de não perceberem as mudanças que têm ocorrido na história, mudanças que levaram à queda do Muro de Berlim, à implosão da União Soviética, à mudança radical da organização do trabalho tal qual existia na época de Marx, né? Ela é, num certo sentido, ela tem, num certo sentido, uma atitude conservadora. Olha, basta ver aí o próprio símbolo, né, que eles gostam tanto, da foice e do martelo, que teoricamente representaria operários e camponeses, né? Olha, hoje em dia há poucos operários e há poucos camponeses, e a grande maioria deles não usa mais estas ferramentas para trabalhar. Ainda no âmbito de um conservadorismo de esquerda, a gente pode aí citar essa personagem que você está vendo na tela, que é a Alexandra, Alexandra Kollontai, que foi a comissária do bem-estar social na Rússia de 1917, no regime inaugurado em 1917 por Lenin, né? A Alexandra Kollontai queria revolucionar a Rússia também em termos de costumes, não só em termos políticos. Então, entre outras coisas, ela criou a teoria do copo de água. Segundo essa teoria, satisfazer o desejo sexual equivalia a matar a sede, e as mulheres deveriam deixar os bolcheviques saciar a sua sede de sexo como boas partidárias do socialismo, do comunismo, né? Lenin, por outro lado, era muito conservador em termos sexuais, não via isso com bons olhos e rapidamente retirou o apoio do Estado a esse tipo de iniciativas. No campo das artes, o socialismo soviético também manifestou seu caráter conservador, né? Os artistas russos tinham entrado num processo de criação de obras de arte de caráter totalmente abstrato, como é o caso dessa obra que você vê aí à direita, que é de um pintor russo chamado Malevich. Malevich, um minutinho só que eu não estou me lembrando, Casimir Malevich, o primeiro nome dele é Casimir. E como vocês veem, né, isso aí é uma obra que está completamente longe da figuratividade. Porém, né, esse tipo de arte que apoiou a Revolução Russa, né, os artistas acreditavam na Revolução Russa, acreditavam que iam fazer uma revolução em todos os âmbitos, inclusive na arte, acabaram depois entrando pelo cano porque um teórico, um teórico chamado Zhdanov, do Comitê Central aí
o Partido Comunista da União Soviética acabou banindo essa arte revolucionária e propondo o realismo socialista, que é o que vocês veem nesse quadro ao lado do quadro do Malevich. É um quadro de Boris Vladimirsky, né, que se chama Rosas para Stalin. Então, o realismo socialista ele voltou à arte figurativa e a sua intenção, o seu objetivo era exclusivamente propagandístico, como vocês veem aí os jovenzinhos russos levando rosas para o todo-poderoso ditador Stalin, que era venerado pelos russos de sua chegada ao poder até a sua queda já nos anos 50 do século XX. Tá bom? Então vejam, o conceito de conservadorismo ele é um conceito elástico e ele pode ser usado em vários planos, seja na direita, seja na esquerda. Vamos dizer, ele chega a se identificar com o liberalismo no âmbito econômico. Mas vamos tratar da questão mais especificamente política do conservadorismo na nossa próxima aula. Por enquanto, paramos por aqui. Muito obrigado.